Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a doutora Adriana Martinuzzi e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. E hoje o nosso tema é o seguinte: a diferença entre um skin booster e um bioestimulador de colágeno. Hoje eu vou te ensinar o que são skin booster e bioestimulador de colágeno, qual a diferença entre essas duas substâncias, esses dois produtos, farmacologicamente falando, e claro, quanto que você deve utilizar cada um deles. E é o seguinte, gente, para você profissional da saúde estética, esse conhecimento farmacológico é de suma importância para você saber planejar o tratamento do seu paciente, preparar a pele do seu paciente para futuros procedimentos, ter mais resultados com o seu paciente e, claro, aumentar ainda mais a sua autoridade e o seu faturamento, te aproximando cada vez mais aí de se transformar em uma doutora 20K. E eu sei muito bem que ainda existem vários profissionais aí que pensam que skin booster, doutora Adriana, é simplesmente a aplicação de ácido hialurônico não reticulado na derme, né? Muita gente pensa isso, né? E se você também pensa isso, eu vou te convidar para que você fique comigo até o final dessa aula, porque você vai se surpreender. Aqui você vai entender que o Skin Booster, hoje em dia, ele é muito mais do que isso, tá? Vou explicar mais em detalhes um pouquinho mais na frente. Mas antes da gente entrar na questão do Skin Booster, eu quero falar um pouquinho sobre o bioestimulador de colágeno, né? Hoje em dia, nós estamos num momento em que o queridinho da vez é o bioestimulador de colágeno. E é um grande merecedor disso. Eu sou uma das fãs e adeptas ao bioestimulador de colágeno, porque os resultados eles são realmente incríveis. Eu uso muito na clínica, eu uso muito nos meus pacientes, utilizo em mim também e eu amo os resultados dele para que você tenha uma longevidade aí da juventude, para que você tenha um retrocesso do envelhecimento, né? Como se diz, né? Eu costumo dizer que os bioestimuladores de colágeno, eles retardam o tempo, eles dão aquela paradinha no relógio, a gente envelhece muito mais lentamente, ok? Mas durante toda aí a minha trajetória, né, como professora, eu começo a observar muitas dúvidas que os profissionais têm e são dúvidas bem comuns e alguns erros que acontecem na aplicabilidade do bioestimulador de colágeno. Eu vou citar aqui alguns deles, tá? Como a gente está na era de que tudo é bioestimulador, então aplica bioestimulador em todos os pacientes, para todas as disfunções. Não é bem assim, tá? Então aqui eu vou citar algumas situações bem importantes que não devem ser utilizadas na aplicabilidade do bioestimulador de colágeno. Então, primeiro, aplicar bioestimulador em peles desnutridas e desvitalizadas, desnutridas e desidratadas. Não aplicar bioestimulador em pacientes autoimune, paciente que possui uma doença autoimune, né? Paciente tem vitiligo, ou paciente tem lúpus, ou paciente tem psoríase. Não utilizar bioestimulador nesse tipo de paciente. Paciente com idade avançada. E aí eu tô falando aqueles pacientes, né, 80 a mais. E daqui a pouco eu vou explicar o porquê disso daí, ok? Pacientes que utilizam corticoide terapia. Muitos pacientes passando por tratamento com corticoide, com antibióticos, pacientes que fazem tratamento com medicação anti-inflamatória também são pacientes que não têm esta indicação. Então, se você estiver cometendo um desses erros, pare imediatamente, porque isso não vai te levar a faturar 20K por mês e, além disso, ainda pode prejudicar e muito o seu negócio e a sua carreira. Tudo bem? E claro que a partir de agora nós vamos aprender como que nós vamos utilizar isso de forma correta e você vai entender também por que que essas aplicações nessas situações que eu citei ali, nesses perfis de paciente que eu citei ali,
não são indicadas para o bioestimulador de colágeno. Tudo bem? Então, vai lá, pega o seu caderno, pega a sua caneta para a gente começar as nossas anotações aí. Primeira coisa, a gente vai começar conhecendo e entendendo o que vem a ser Skin Booster. Será que você realmente sabe o que é Skin Booster? Então, eu vou começar a te explicar lá do início o que é Skin Booster, tá? Skin Booster, gente, é uma técnica francesa que foi criada por uma indústria de ácido hialurônico francesa. E naquela época que foi criada essa técnica, eles criaram essa técnica em cima da necessidade, da demanda dos profissionais que estavam preenchendo seus pacientes com gel de ácido hialurônico, porém não estava tendo uma durabilidade adequada. E aí começou-se a fazer uma pesquisa sobre isso, e aí chegou-se à seguinte conclusão: opa, gel de ácido hialurônico preenchedor não está durando tanto porque os pacientes estão com as peles muito desidratadas. Olha que incrível, né? E quando eu tenho um paciente, vou mostrar aqui. Quando eu tenho um paciente, aqui o nosso paciente, que tem uma pele totalmente desidratada, se eu vier aqui e fizer um preenchimento, vou simular aqui um preenchimento para vocês. Eu venho aqui, olha, e faço um preenchimento lindo de lábios aqui no meu paciente, injeto, faço uma boca maravilhosa, né? Esse paciente aqui está com a pele toda desidratada. O que vai acontecer? A pele vai enxergar o gel de ácido hialurônico que você colocou aqui como uma piscina d'água. Como assim, prof, uma piscina d'água? Vamos lá. O que a molécula de ácido hialurônico faz? Ela retém moléculas de água. Então, onde eu tenho ácido hialurônico reticulado, eu tenho retenção de moléculas de água. E aí eu tenho o quê? O volume do preenchimento. É assim que funciona, tá? Então, quando eu tenho isso e eu tenho a minha pele adjacente totalmente sem água, a pele vai enxergar aqui o gel como uma piscina d'água e vai fazer o quê? Vai sugar toda a água do gel. E aí eu vou ter o quê? Uma curta durabilidade do meu preenchimento. Era exatamente isso que estava acontecendo. E aí, pensando nisso, opa, a gente precisa então fazer o quê? A gente precisa pensar em um produto que entregue uma hidratação na pele do paciente para que quando for feito o preenchimento no local específico, esse preenchimento venha a durar prazo que a gente coloca ali na bula, seja de 6, 8 meses, 12 meses, dependendo aí do produto, ok? Perfeito. E aí, criou-se o Skin Booster, né? Skin vem de pele e Booster vem de quê? De turbinar. E olha só, gente, é Skin Booster mesmo, não é Skin Buster, tá? Skin Buster, Buster é destruição. Então, a gente nunca vai fazer um Skin Buster na nossa paciente. A gente sempre vai fazer um Skin Booster, tá? É um booster para skin, para nossa pele. Então, a gente vai turbinar a pele. Tudo bem? Perfeito. Então, o que aconteceu? Começou-se, né, a fazer a aplicação. Então, essa empresa, ela criou um ácido hialurônico não reticulado numa determinada concentração, bem fluida, onde nós fazemos ali, né, pontos em toda a face de forma global, e esse produto, esse ácido hialurônico vai dar o quê? Hidratação para nossa pele. Ele vai hidratar, ele vai preparar essa pele para um procedimento, para um preenchimento. Mas eu também posso utilizá-lo somente como hidratação global, uma hidratação profunda na pele do meu paciente, tudo bem? Então, foi dessa forma que foi criado o Skin Booster. Então, a técnica se chama Skin Booster e esta empresa, ela criou o produto e o produto dela se chama Skin Booster fulano de tal, ok? Então, foi daí que nasceu.
E hoje em dia a gente continua utilizando essa técnica Skin Booster para fazer aplicação de ácido hialurônico não reticulado, independentemente de qual marca você trabalha. Você pode trabalhar com outras marcas de ácido hialurônico, né, de outras empresas que também tem lá a sua versão do ácido hialurônico não reticulado, que você vai utilizar na técnica do Skin Booster. E você também tem a opção de utilizar o ácido hialurônico não reticulado, esses que a gente compra dos laboratórios injetáveis manipulados, que são os mais líquidos, inclusive, né? Normalmente eles vão vir em frascos ou então em ampolas. Já quando a gente compra industrializado, normalmente ele vai vir já nas seringas, como se fosse realmente um preenchedor, tá bom? Tem alguns laboratórios também injetáveis que já vendem já na seringa. Claro, né, que na seringa ele vai ter um valor um pouquinho mais alto, porque ele já vem aí numa embalagem da seringa que você vai usar a própria para você fazer a entrega desse produto, ok? Perfeito. Agora, hoje em dia, não é só esse tipo de Skin Booster que existe. E aí nós vamos entrar em duas vertentes. E eu costumo separar entre Skin Booster extracelular e intracelular. Qual é a diferença desses dois? Então vamos lá. Extracelular é exatamente esse que eu acabei de falar para você. É o Skin Booster à base de ácido hialurônico não reticulado, onde ele vai atuar na minha matriz extracelular, hidratando esta região, estimulando ali, né, a produção de ácido hialurônico endógeno, estimulando glicoaminoglicanas e todo esse meio aí, esse meio intersticial que a gente tem. Tudo bem? Então, esse é o extracelular. Perfeito. Agora eu tenho o intracelular. Então, qual é a função do extracelular mesmo? Hidratação profunda, ok? Perfeito. E o intracelular? O que que ele é? O intracelular, por sua vez, ele é uma mescla onde eu vou ter ali um um polivitamínico, digamos assim, tá? Eu vou ter um pool de ativos ali, onde eu vou ter um polivitamínico, eu vou ter fatores de crescimento, eu posso ter o próprio ácido hialurônico não reticulado, ou seja, eu tenho uma mescla muito mais completa, eu tenho uma mescla ali que normalmente vai variar acima de 50 ativos, tá, gente? Hoje no mercado a gente tem skin boosters, né, intracelulares, que são a partir de 50 ativos mais ou menos. Polivitamínicos, onde você vai ter aminoácidos, vitaminas, fatores de crescimento, inclusive o ácido hialurônico não reticulado. Tudo isso em uma mescla só. Qual é a indicação? Qual é o objetivo dela? Ela vai nutrir a pele intracelular, de forma intracelular, ok? Então, o extracelular, ele vai entregar ali uma hidratação no meio extracelular, e o intracelular, ele pode fazer as duas coisas. Ele tem o ácido hialurônico, que ele vai hidratar também, mas ele tem ali o polivitamínico, que ele vai nutrir a célula, ele vai nutrir o meu fibroblasto. Olha que incrível, ok? Então, eu posso ter um Skin Booster intracelular, que é um polivitamínico, com tudo que eu tenho, mais fatores de crescimento, sem um ácido hialurônico, mas na maioria das vezes, ainda assim, ele tem também um ácido hialurônico não reticulado. Essa é a grande diferença quando a gente fala de Skin Booster intracelular e Skin Booster extracelular. Tudo bem? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre as indicações de cada um deles. Então já vou começar por aqui. Em que momento eu devo utilizar o Skin Booster extracelular? Quando eu quero entregar o quê? Hidratação, água para essa pele. Quando eu quero preparar essa pele para um preenchimento, por exemplo. Tudo bem?
Como que eu devo fazer isso? A cada quanto tempo? Qual é o protocolo? Vai variar de paciente para paciente, de necessidade. Se uma paciente realmente está com uma pele ali com muita fotoenvelhecimento, se é uma paciente que está com a pele extremamente desidratada, eu gosto de fazer um protocolo de 3 sessões, dependendo do produto, uma vez a cada 30 dias, dependendo do produto, uma vez a cada 15 dias. Se for o produto industrializado, aquele que vem na seringa como um gel, eu faço a cada 30 dias, porque ele é um pouquinho mais, digamos, ele é um pouquinho menos fluido, ele é um pouquinho mais viscoso, ok? Então ele vai ter uma absorção um pouquinho menor. Se já é um que vem no formato de ampola, se ele já vem no formato de ampola ou num formato de frasco, por exemplo, eu posso fazer a cada 15 dias. Estou até procurando aqui, olha, para ver se eu tenho algum aqui na mão, aqui no material. Achei um aqui, mas é de seringa também. Deixe-me ver aqui se eu tenho algum frasquinho aqui para mostrar para vocês. Acho que eu tenho aqui, só um minutinho. Não tenho aqui. Não tenho aqui em mãos. Não tenho aqui em mãos, tá? Estou só aqui com o de seringa. Mas não tem problema. Já me entenderam, né? Ou pode ser frasquinho ou aquela ampola que você corta, tudo bem? Ok. Aí, se for esse que ele é bem fluidinho, praticamente uma água, um líquidozinho, você pode fazer a cada 15 dias, tá bom? Porque ele absorve bem rapidinho. Faz 3 sessões e você já vai ver uma melhora muito, muito grande. Esse é o extracelular. Quais as indicações dele, então? Desidratação. Normalmente eu gosto de utilizar em paciente mais jovem, ok? Paciente com a pele mais madura, paciente quando eu já começo a ver que está faltando o quê? Nutrição, paciente que já está com a pele desvitalizada, não é somente a desidratação, já começa a ter algumas linhas, já começa a ter algumas rugas, e aí sim, então, eu entro com o intracelular, porque aí você vai devolver o viço para aquela pele, vai nutrir a pele e também com ácido hialurônico junto. Nesse caso, também gosto de fazer as 3 sessões. Nesse caso, gente, intervalo de 30 dias, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar sobre a técnica que você pode utilizar, qual é a técnica mais adequada para você fazer a aplicação desses ativos, ok? Bom, e aí, por exemplo, se você tem uma paciente, olha, essa paciente quer fazer um preenchimento, por exemplo, mas está muito desidratada, mas ela não quer esperar 45 dias ou nem 3 meses. Faça pelo menos um, tá? Pelo menos um. E depois de 30 dias ou 15 dias você faz o preenchimento na paciente. Já vai melhorar muito a durabilidade daquele preenchimento. Agora, você também pode fazer o contrário, tá? Você também pode fazer hoje o Skin Booster, depois de 15 dias você pode fazer o preenchimento e aí depois de 30 dias você pode fazer mais um Skin Booster, depois de 30 dias mais um Skin Booster, e aí eu tô falando de ácido hialurônico não reticulado, tá? Tô falando do extracelular. Por quê? Vai ajudar na longevidade do preenchimento dessa sua paciente. Tudo bem? Maravilha! Então, ficou claro isso? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o bioestimulador de colágeno. Então, você já entendeu tudo sobre o Skin Booster, o que é, qual é a diferença de cada um deles, o que tem em cada um deles, quais são as indicações, ok? Para cada um deles e como que você deve aplicar. Agora vamos para os bioestimuladores de colágeno. Primeira coisa, bioestimulador de colágeno é totalmente diferente do Skin Booster. Ele vai ter uma maior vida útil, ou seja, ele tem um maior estímulo no organismo. Enquanto o Skin Booster, a recomendação é a gente fazer a cada 3 meses, depois que você fizer, né, os 3 iniciais, a cada 3 meses você pode fazer um no seu paciente, que é a indicação adequada.
O bioestimulador, por sua vez, ele tem uma durabilidade de estímulo no organismo, que é o caso da hidroxiapatita de cálcio, de até 24 meses, ou seja, 2 anos. Então, olha a diferença disso daí, tá? Agora, muito cuidado. Isso não quer dizer que você vai ter o efeito do bioestimulador, na sua pele por 2 anos. Não é isso. Você vai ter o estímulo do bioestimulador no seu organismo por até 2 anos. Isso é muito diferente, tá, gente? Porque muitas vezes a gente aplica o bioestimulador de colágeno, o paciente 30, 60, 90 dias, a pele está maravilhosa, mas no ano seguinte o paciente já tem indicação de fazer de novo. Tudo bem? Mas aquele primeiro que eu apliquei, ele continua estimulando o meu organismo. Tá? Então, são duas coisas bem diferentes. Então, não fale com o seu paciente que você vai aplicar um bioestimulador de colágeno e que ele vai durar 2 anos. Não é isso. Nós temos o estímulo dele por até 2 anos no nosso organismo. Estímulo como? Já vou explicar já. O que o bioestimulador faz? O bioestimulador, primeiro, ele vai fazer o quê? Você vai fazer a aplicação dele na camada correta, tá bom? A aplicação dele, a maioria dos bioestimuladores a gente vai aplicar em derme profunda subcutâneo, tudo bem? Ele vai gerar um processo inflamatório subclínico. O que é isso? Ele gera um processo inflamatório no qual você não tem sinais flogísticos, não tem dor, calor, rubor e edema. Não tem isso. Você não sente que está passando por um processo inflamatório. Por isso que ele é considerado subclínico. Porém, esse processo inflamatório é ele o responsável por cutucar o seu fibroblasto e fazer com que o seu fibroblasto comece a gerar um colágeno de regeneração para aquele local. Como assim? Vamos entender um pouquinho a fisiologia? Porque aqui é um momento bem importante de você aprender isso para nunca mais esquecer. Então, vamos lá. Quando eu tenho um processo inflamatório dentro do meu organismo, eu tenho uma comunicação celular lá dentro. E aí, por exemplo, comecei um processo inflamatório na pele aonde eu apliquei o bioestimulador. O bioestimulador, por sua vez, ele é um biopolímero, onde eu coloco ele lá, o meu organismo entende que entrou um objeto estranho e ele começa ali um processo inflamatório. Tudo bem? Começou esse processo inflamatório, então eu começo a ter uma comunicação celular interna, na qual vão ser dados comandos para que as substâncias pró-inflamatórias comecem a vir para esse local e comecem aí a produção de colágeno. Perfeito? O que é colágeno? Colágeno é uma proteína estrutural, é a que segura nosso músculo, nossa pele, certo? De que a proteína é formada? De aminoácidos. De que os aminoácidos são formados? De peptídeos. Então, olha só, é uma cadeia, né? Peptídeos que vão formar aminoácidos que vão formar a nossa proteína estrutural. Perfeito? Ok. E aí, o que acontece? Eu tenho esse processo inflamatório, começa lá a comunicação celular, olha, temos um processo inflamatório aqui, venha o exército todo para a gente começar a regenerar. E o fibroblasto começa a produção de colágeno, da nossa proteína, para quê? Para regenerar esse local. E aí eu começo a intensificar a geração de colágeno. Perfeito? Ótimo. Aí entra aqueles casos lá que eu te falei, dos pacientes que não têm indicação para aplicação do bioestimulador de colágeno. Por quê? Vamos dar um exemplo. Imagine um paciente que está com uma pele completamente desnutrida e desidratada.
eu vou e coloco um bioestimulador de colágeno. E ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a estimular o fibroblasto dele. Opa! Mas o fibroblasto, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar colágeno, mas para gerar colágeno, ele não precisa de matéria-prima? Ele precisa de matéria-prima. A matéria-prima vem de onde? A matéria-prima vem da nossa alimentação. Sim ou não? Da nossa alimentação. Então, se eu tenho uma paciente, por exemplo, que não está bem nutrida, a última coisa, o último local que a proteína que ela ingere, ela vai ser para onde? Pele, unhas e cabelos. Por quê? Porque é algo que essa paciente, esse indivíduo, ele vai sobreviver sem isso. Então, o nosso corpo ele é muito inteligente. Se eu tenho uma ingestão limitada de aminoácidos, de peptídeos, de aminoácidos, de proteína como um todo, essa proteína que entra, ela vai para os lugares específicos para me manter viva. Ela vai para onde? Ela vai para o músculo do meu coração, músculo dos meus órgãos vitais. Ela jamais vai para minha pele, para o meu cabelo, para as minhas unhas. Por quê? Porque eu posso viver sem isso, mas eu não posso viver sem o coração batendo. Incrível, né? Então, gente, é exatamente isso. Então, se eu tenho uma paciente que tem uma má alimentação, que a gente já visualiza que ela não tem uma pele bem nutrida, uma paciente, por exemplo, fumante ainda fumante, uma paciente que não toma água, opa, nada tá chegando na pele dela. E aí você vai aplicar o bioestimulador de colágeno, você vai ter algum resultado? Não. Você vai ter lá os homenzinhos tentando produzir algo, mas o organismo dela não tem matéria-prima para entregar. Olha que lindo isso, né? E por isso que eu falo, paciente com idade avançada também não tem. Por quê? Porque na maioria das vezes ele já tem uma alimentação com um déficit já, né, nessa alimentação, e é o seguinte, se ele já tem uma idade avançada, esse paciente, o organismo dele vai recrutar tudo que ele toma de suplementação, de alimentação, tudo para quê? Para mantê-lo vivo. Ok? Paciente autoimune já é outro caso. Já é um paciente que nós não sabemos qual vai ser a reação do organismo dele frente ao bioestimulador, tá? Porque como ele é autoimune, a gente não sabe como que as células dele vai entender essa entrada do bioestimulador. Então, a gente não trata esse tipo de paciente. Pacientes que estão passando por uso de corticoide, de anti-inflamatório. Por que que eu não vou utilizar? Óbvio, né, gente? Se o bioestimulador de colágeno, qual é o mecanismo de ação dele? Qual é a farmacodinâmica dele? Ele entra no organismo e provoca um processo inflamatório. Então, se o meu paciente está tomando um corticoide, o que o corticoide faz? O corticoide, ele diminui a resposta imunológica. O anti-inflamatório vai diminuir a resposta do organismo. Então, se eu quero gerar um processo inflamatório e estou tomando esse tipo de medicamento, não vou ter resultado. Tudo bem? Então, isso é a fisiologia com a farmacologia que você precisa conhecer desses produtos. Foi? Ok, então uma vez esclarecido isso, agora vamos ver quais são os tipos que eu tenho de bioestimulador atualmente no mercado. Então a gente tem aí hidroxiapatita de cálcio, que a gente ouve falar muito sobre ela, né? Que é um ativo incrível como bioestimulador de colágeno. Outro muito bom também é o ácido L-polilático também, que é excelente também, um biopolímero muito bom. A gente tem a policaprolactona também. Temos o PDO em formato de fios, diferentemente desses outros, né, que eu falei que são injetáveis. A gente tem também o PDO. O PDO, ele também é um bioestimulador, mas em formato de fios, né? Então, ele é sólido, tá? Mas ele também faz o mesmo processo. Entrou na pele, ele gera o processo inflamatório e ele começa a estimular ali o colágeno e a elastina desta região,
tudo bem? E aí, gente, o que que é importante vocês entenderem, tá? Quando usar um e quando usar outro. Então, em que momento eu vou utilizar o bioestimulador de colágeno? Em quais os casos eu vou lançar mão do bioestimulador de colágeno? Então, quando eu quero gerar colágeno naquela região, olha a diferença. Então, o Skin Booster, eu tenho duas indicações quando eu quero gerar hidratação e nutrição para minha pele. E o bioestimulador de colágeno, quando eu quero gerar colágeno na pele, aumentar a firmeza da minha pele, a sustentação da pele. E também, gente, o bioestimulador de colágeno, além disso, tá? Ele vai provocar o quê? Ele provoca, gente, mitose celular também, tá bom? Então, ele provoca mitose celular. Ele vai causando ali também um autopreenchimento, tanto com novas células quanto com colágeno. Então, com o passar das aplicações do tempo, porque o bioestimulador ele é tempo dependente e produto dependente, então quanto mais eu faço, melhor eu fico, eu vou tendo ali os meus sulcos, as minhas rugas tratadas e preenchidas ao longo do tempo, mas por um preenchimento autólogo das minhas próprias células e do meu próprio colágeno. Lindo demais, né? Por isso que o bioestimulador, ele tem sido muito utilizado porque ele não muda a fisionomia dos pacientes. Ele não muda. Ele vai manter a fisiologia, ele vai manter a fisionomia, perdão, não sei se eu falei fisiologia ou fisionomia, mas vamos voltar lá. Ele não muda a fisionomia do paciente. Ele vai mudar, ele vai rejuvenescer o paciente sem mudar as características, né? É você me ver daqui a 20 anos e eu estou com uma carinha de que eu envelheci 5 anos, 10 anos no máximo. Ou seja, as outras pessoas que não usam envelhecem mais rapidamente. Diferentemente, por exemplo, de um paciente que faz preenchimento. O paciente que faz preenchimento, ele é gel dependente. Então, pode ser que hoje ele faça um preenchimento comigo, ele vai ficar um determinado visual. O ano que vem ele vai fazer com outra profissional, com outra técnica, ele vai ficar diferente, né? Igual quando a gente faz preenchimento de boca. Às vezes a gente faz eu gostei mais desse do que do outro. Eu gostei mais quando eu fiz com essa técnica do que com essa. Porque modifica. No caso do bioestimulador, não acontece isso. Porque você vai rejuvenescer dentro da sua anatomia, mantendo a sua fisionomia. Tudo bem? Maravilha. Agora, vamos entender aqui, gente, a técnica de aplicação de cada um deles, né? Então, já vimos que, primeiro, o Skin Booster, eu vou fazer uma aplicação na camada dérmica. Como que eu vou fazer essa aplicação? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, então, meu modelo, tá? Quando eu falo de Skin Booster, então, eu estou falando de uma aplicação na camada dérmica. Você pode fazer com a técnica de agulhas, onde você vai entrar somente o biselzinho da agulha e vai fazer papulinhas no local. Olha, você vai fazendo papulinhas no local. Aqui, só o biselzinho da agulha, papulinhas, tá? Praticamente a sua seringa praticamente paralela, mais ou menos 10 graus, e você vai fazendo essas aplicações. Você pode fazer também com a técnica da pressurizada, que eu particularmente amo, tá? É muito menos dolorida do que as agulhas. Então, você pode fazer, olha, técnica da pressurizada. Você vai mapear e você vai dar disparos em toda a região, em toda a face. Camada dérmica, sempre camada dérmica, tá? Tanto quanto você for trabalhar com agulhas ou com a pressurizada camada dérmica. Outra possibilidade é eu fazer aplicação com a cânula. É possível fazer aplicação com a cânula? Sim, é possível, tá? Aí você vai fazer da seguinte forma. Se você quiser fazer a aplicação com a cânula, vou desenhar aqui para você, tá? Aí você vai desenhar aqui, olha, você vai fazer vetores com a cânula
e vai fazer toda a entrega, ok? Você pode fazer aqui dois pertuitos, mais ou menos, olha, e aí você vai fazendo a entrega em toda a região, e aí você vai abranger todo o seu paciente, tá bom? Agora, qual é a melhor técnica, doutora Adriana, para fazer a entrega do Skin Booster? Com cânulas, com agulha ou com a pressurizada? Então, eu vou te dizer particularmente o que eu gosto mais, tá? Obviamente que com a cânula, por você fazer somente 2 pertuitos, um aqui e o outro aqui, claro que vai ser mais confortável para o seu paciente. Porém, o que eu quero com o Skin Booster? Eu não quero melhorar a minha hidratação, eu não quero gerar ali fatores de crescimento, eu não quero entregar nutrientes para minha pele, regenerar essa pele. Então, quando eu falo de microlesões provocadas pela agulha e pela pressurizada, eu tenho um resultado melhor, tá? Então, por quê? Porque eu vou ter duas ações. Eu vou ter a ação do meu produto e eu vou ter a ação da lesão ali que vai chamar, né? Que vai chamar ali todo um colágeno para essa regeneração. Então, eu particularmente, eu gosto mais do efeito quando eu faço a lesão com agulha, porque ela vai gerar um colágeno ali na superfície, ou quando eu faço com a pressurizada, porque ambas as técnicas vão gerar esta lesão. Tudo bem? Então, isso daí é o que eu faço, tá, gente? Mas existem essas 3 possibilidades aí de você fazer. Principalmente, por exemplo, uma paciente que tem já ruguinhas, né? Já tem quebra dérmica, as agulhas ou a pressurizada, você vai ter um resultado muitíssimo melhor, porque você vai ter um resultado de dentro para fora e de fora para dentro, tá bom? Assim falando. Agora, quando a gente fala de bioestimuladores, né? Quando a gente fala dos bioestimuladores, aí nós vamos fazer uma entrega na camada subcutânea. Tudo bem? Camada subcutânea. E aí você pode fazer, eu indico você fazer a técnica de cânulas, tá? Eu indico você fazer técnicas de cânulas ou a técnica da pressurizada, que você também vai fazer por pontos, você pode fazer de forma global, ou a gente tem uma técnica para você fazer só os pontos de ancoragem também, tá? E aí você pode fazer com essas duas técnicas também. Lembrando, gente, que quando nós falamos de bioestimuladores de colágeno, onde eu vou aplicar qual é a camada? Subcutânea. Então, eu não devo utilizar em regiões onde eu tenho pouca ou ausência do tecido subcutâneo. Então, região de fronte não tem indicação, região de dorso de nariz não tem indicação e lábios não tem indicação para bioestimuladores de colágeno. Tudo bem? Ok? E aí, eu posso, por exemplo, associar os dois. Então, vamos raciocinar aqui mais um caso clínico. E imaginemos que nós temos lá uma paciente que é uma paciente que está com a pele desnutrida, não tem uma boa alimentação, tem uma baixa ingestão de proteína, essa paciente não está com uma pele boa, ela não faz suplementação, ela tem pouca massa muscular, ou seja, já sei que ela não tem proteína, proteína que ela consumir não vai chegar na pele, e eu quero fazer o bioestimulador de colágeno dela. O que eu faço? Vamos pensar? O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma primeira entrega de um Skin Booster intracelular. Eu estou nutrindo a pele dela, estou hidratando a pele, porque eu também coloco ácido hialurônico não reticulado ali. Então, eu nutro a pele, hidrato a pele. Depois de 15 a 20 dias,
perdão, depois de 15 a 30 dias, eu faço o bioestimulador de colágeno. Interessante. Depois de 15 dias, eu faço outro Skin Booster intracelular. Por quê? Ora, vamos lá de novo, no raciocínio. Se o bioestimulador de colágeno está estimulando o fibroblasto a produzir proteína, e ele não tem matéria-prima, o que eu preciso? Entregar matéria-prima, sim ou não? Claro que sim. Então, se depois de 15 dias que eu estou estimulando e que já está no topo lá do meu processo inflamatório, eu entrego ali um Skin Booster intracelular, um polivitamínico. Olha que maravilha, gente. Com aminoácidos, com vitamina, com tudo ali para aquela célula. O que vai acontecer? Eu vou começar a ajudar a minha fabriquinha de colágeno. Olha que coisa linda. E aí você pode fazer esse tipo de dobradinha. Você pode fazer o bioestimulador de colágeno a cada 60 dias, 45, 30 dias, inclusive, tudo vai depender da marca que você está usando, tá? Então, tem marcas que vão indicar para você esperar 30 dias, outras 45, outras 60. Tem umas que pedem para fazer o segundo a 30, depois a 45, depois a 60 dias. Então, vai depender aí da concentração que você tá utilizando, qual é a marca. Então, você olha de acordo com a orientação do fabricante, tá? Porque elas vão variar aí. E aí você vai fazer isso. Entre uma e outra, você faz um intracelular, um Skin Booster intracelular. Tudo bem? Esses Skin Booster intracelular, eles normalmente têm uma nomenclatura de NCT, tá? E aí vai variar de cada marca, de cada laboratório. Aí vai ter laboratório que vai ser NCT alguma coisa, NCT outra coisa, ok? NCT um número, mas normalmente eles usam como essa nomenclatura, NCT alguma coisa. Esse daí é o que nós chamamos de Skin Booster intracelular. O outro você vai comprar como ácido hialurônico não reticulado, já entendeu quais são as aplicações que tem, né? As apresentações que tem dele. E os bioestimuladores você pode adquirir a base de hidroxiapatita de cálcio, a base de ácido L-polilático, policaprolactona ou até mesmo os fios de PDO, tá bom? Que também são bioestimuladores de colágeno. Tranquilo? Bom, gostaram dessa aula? Escreva aqui para mim, quero saber se você gostou dessa aula, se você gostou desse conteúdo, se você já conhecia essa diferença aí de intra-extracelular, as aplicabilidades do bioestimulador de colágeno e, claro, aí essa possibilidade de trabalho conjunto, trabalho em associação. Gostou? Coloca aqui para mim que eu quero saber. E é o seguinte, se você tem algum tema que você gostaria que eu fizesse uma aula para você, coloca aqui embaixo, doutora Adriana, faça uma aula sobre isso e que, quem sabe, aí a nossa próxima aula pode ser especialmente para você com o seu tema, tá bom? É isso aí, hoje nós vamos ficando por aqui, mas eu te vejo em breve no nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!